6 horas mais 4 minutos, está no ar os donos da bola nesta terça-feira marcante, hein? De retorno de um dos principais jogadores brasileiros de todos os tempos, o principal dos últimos anos, Neymar, de volta ao futebol brasileiro, ao Santos, clube que o revelou. Inclusive, sem perder tempo, estamos na linha em contato com o treinador que teve a honra e o privilégio e o tato inicial de comandar o Neymar no Santos e que é um dos treinadores mais respeitados desse país. Na linha com a gente, conversando ao vivo aqui nos Donos da Bola, Wagner Mancini, para falar a respeito dessa volta do Neymar, para relembrar como foi aquele início, né? Porque agora é um recomeço do Neymar do Santos, mas que num dado momento foi o começo de fato. Por isso, muito bacana poder bater esse papo com o Wagner Mancini aqui nos Donos da Bola. Tudo bem, Wagner? Um abraço para você, obrigado por topar conversar aqui com a reportagem da Rádio Bandeirantes. Legal, boa noite a todos. Em primeiro lugar, um abraço, Bruno, Paulo e Pedro também, né? Vamos falar um pouquinho, relembrar boas histórias aí. Acho que é um marco também a volta do Neymar, não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro, né? E eu espero que ele tenha o mesmo sucesso que teve naquele início no Santos. Ô Mancini, relembra um pouco pra gente como foi esse começo de trajetória do Neymar no profissional nas suas mãos. Como é que foi a época que a gente já imaginava, né? A gente já falava muito sobre o potencial que o Neymar tinha e até onde ele poderia chegar. Como é que foi essa primeira experiência do Neymar no profissional, Mancini? Olha, foi muito bacana, porque eu tenho uma história que retrata bem aquilo que vinha acontecendo naquele momento. O Neymar tinha vindo da Copa São Paulo, ele já fazia parte do elenco do profissional, que iniciou com o Márcio Fernandes, aí eu sucedi o Márcio Fernandes, e aí eu chego no Santos em meados de fevereiro, né? E aí o Neymar já se encontrava no grupo, no elenco de profissionais, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia estrear. Aí teve um treinamento tático, onde o Neymar estava ainda do lado de fora. Ele fazia parte daquele grupo ali de 5, 6 atletas que tinham sobrado para o treinamento. Aí o Rony, atacante, aquele que jogou no Fluminense e tal, chegou perto de mim durante o treinamento e falou: Mancini, estou com incômodo na coxa, vou sair para não agravar. Isso era tipo quarta-feira. Aí eu falei: Rony, beleza, vai lá, tal. A partir do momento em que o Rony saiu, eu chamei o meu auxiliar, que era o Anderson Batatais na época, e pedi para ele chamar o Neymar. E quando o Neymar estava vindo, ele já veio com um colete do time de baixo. E aí eu falei: Neymar, hoje você vai entrar no time de cima. Faltava mais ou menos uns 10 minutos para o treino terminar. Aí o Neymar entrou no time de cima e em 10 minutos ele me mostrou muita coisa que até então a gente não tinha visto. Uma velocidade de raciocínio, uma desmarcação muito interessante. Aí, no dia seguinte, assim que eu cheguei no CT Rei Pelé, o médico do Santos na época falou para mim: Mancini, é melhor você deixar o Rony de fora hoje do treinamento para que ele esteja à disposição no final de semana. Aí eu tive a ideia de começar o treino já com o Neymar. E foi um dos melhores treinos que o Neymar fez. Naquela época eu pedia muito para os atacantes fingirem que vinham buscar e receber na frente em profundidade. E ele fazia isso como poucos, né? Faz até hoje, essa é a verdade. Então ali nasceu uma grande oportunidade que eu tive de levar o Neymar para o jogo. O Rony voltou, foi o titular, mas ele entrou naquele jogo inaugural no Pacaembu. E de lá para cá ele tem mostrado aí um talento acima da média. Mas essa foi a história inicial. Eu me lembro que quando terminou o treino, eu chamei o Neymar e falei para ele: Neymar, e se me desse uma loucura, cara, e eu te botasse no jogo de sábado? Aí ele respondeu assim para mim: não, você pode me colocar que eu estou pronto. Então, veja como até a maturidade emocional do atleta já era diferente para aquele momento que ele vivia. Muito bom, muito bom. Wagner Mancini, treinador, o primeiro
a treinar Neymar no começo de carreira, conversando ao vivo aqui nos Donos da Bola. Bruno Migliosi, que cobre o Santos aqui na Rádio Bandeirantes. Sua pergunta, Wagner Mancini nos atende aqui nos Donos da Bola. Bruno. Fala Mancini, tudo bem? Obrigado por atender a gente para falar desse momento especial, né, do retorno do Neymar ao Brasil. Você que conheceu ele tão bem nesse momento de início de carreira. Ô Mancini, mas a gente sabe que o Neymar mudou bastante nesse período, né? É outro jogador, claro que fora do Brasil ele se transformou, só que tem um ponto, o futebol brasileiro também se transformou bastante, né? A gente lida diferente hoje com o futebol como era naquela época, acho que com mais paciência, mais alegria talvez para ver a molecada jogar. Você acha que isso pode ser algum problema para a chegada do Neymar, o futebol brasileiro um pouquinho mais hostil em 2025 do que era lá no começo dos anos 2010, Mancini? Eu acho que sim, Bruno. Eu acho que, por um lado, a gente tem hoje um pouco mais de intolerância, um pouco mais de impaciência no futebol de uma maneira geral. O brasileiro ele é extremamente crítico em tudo, até pela vida que ele leva, pela política do país, enfim. E ele acaba, de certa forma, extravasando num estádio de futebol, no seu time de coração, enfim, até porque ele não troca de time. Então, ele é extremamente crítico, a gente já sabe disso. Mas eu vejo o futebol brasileiro hoje muito interessante para o Neymar, porque o Neymar vai poder voltar a jogar com o carinho da torcida, o carinho de todos aqueles que reconhecem nele um ícone para essa geração, e, ao mesmo tempo, vai ser muito importante para o Brasil também. Eu acho que a volta do Neymar ela vai significar talvez um divisor de águas, porque o futebol no Brasil ele tem melhorado, embora a gente não perceba, ele tem melhorado. Ele tem, hoje, eu vejo dessa forma, eu acho que nós temos variações táticas de treinamentos e grandes jogos no Brasil. Às vezes a gente fica muito focado nos jogos da Europa, no campeonato inglês, no campeonato espanhol, no alemão, grandes jogos, mas a gente não assiste os pequenos jogos nesses países, né? Então, às vezes, a gente fica influenciado por aquilo que está sendo vendido pela televisão, né? Mas o futebol brasileiro, ele tem melhorado tecnicamente. Ele tem, ao longo desses últimos anos, ao menos a gente que tem que estudar o futebol quase que diariamente, a gente tem visto isso. Talvez em resultados, e talvez a seleção brasileira hoje nos frustre um pouco. E por isso fica essa impressão. Mas os clubes têm alcançado diretrizes melhores do que aquelas que eu vi, pelo menos, na década passada. Hoje a gente vê um futebol mais jogado. E eu espero que o Neymar seja exatamente esse divisor de águas. Que ele traga para nós a alegria que ele sempre teve de jogar, o individualismo, a parte técnica apurada. Se o Neymar mudou fora de campo ou não, eu acho que não cabe a gente aí analisar, ao menos a mim, né? Óbvio. Mas eu estou muito ansioso para ver o Neymar dentro de campo novamente, jogando no Brasil, buscando exatamente aquele jogo bonito, clássico, que dá prazer na gente em vê-lo em campo. Estamos conversando com Wagner Mancini, o primeiro treinador de Neymar no profissional do futebol brasileiro. Pedro Ramiro Mancini conversando com a gente. Mancini, prazer falar contigo, uma ótima noite, obrigado por atender aqui os Donos da Bola. Como que era o Neymar nos treinamentos? Porque eu sempre fico com essa dúvida. O Neymar talvez tenha saído um pouco dos holofotes do futebol ultimamente por conta da bola, da dificuldade que ele teve também com lesões e tudo mais. E muita gente tem dúvidas se ele era realmente profissional dentro de campo e também fora dele. Como que é o Neymar no dia a dia, Mancini? Olha, Pedro, boa noite, é um prazer estar falando contigo, né, e com todos aí. Veja bem, eu estou falando de um Neymar de 2009, né? Já se passaram 15 anos. É óbvio que o Neymar mudou, é óbvio que ele hoje ele é uma outra pessoa, óbvio, né? Mas eu analiso muito aquilo que eu vi durante aquele tempo no Santos e o que eu acompanho de longe. O Neymar, ele era um menino extraordinário, né? Extraordinário, que brincava com todo mundo, que aceitava brincadeiras, que tinha aquele humor interessante para quem vive no meio, porque é um meio de muita cobrança,
é um meio de muita pressão, então você tem que ter o lado da descontração, você não pode ser severo demais em tudo aquilo que você faz, senão fica insustentável, e ele tinha muito isso, o grupo gostava muito dele, mas ele era extremamente jovem. Quando eu saí do Santos, o Neymar ainda tinha 17 anos, né? Então eu não sei, sinceramente, esses últimos anos, mas eu estou, assim como eu falei anteriormente, eu estou muito focado no desempenho técnico dele, porque eu acho que ele vai dar um brilhantismo diferente, não só para o futebol brasileiro, como para o Santos novamente. O Santos, que é um time diferente no futebol brasileiro, porque teve o Pelé, porque teve outros ídolos aí, que se eu for falar aqui a gente vai gastar tempo, e tem no Neymar também essa figura, né? Eu acho que a volta do Neymar, ela significa muito. Ela vai trazer mídia para todo mundo, ela vai trazer alegria no estádio, ela vai trazer prazer da torcida. Por exemplo, o Santos vai jogar no Nordeste, todo mundo vai para ver o Neymar jogar. No Norte, no centro do país, enfim. Eu acho que é um momento realmente bacana para a gente falar sobre isso, porque esse acréscimo que ele pode dar ao futebol e também à seleção brasileira, a gente não pode esquecer que daqui a pouco a gente vai ter outros jogos de eliminatória e talvez o Neymar apareça nessas listas e talvez ele também consiga dar para o Dorival e para todo aquele grupo de jogadores o que está faltando para que o Brasil também possa deslanchar nas eliminatórias. Gustavo Soler, direto do Allianz Parque, porque daqui a pouco tem o Palmeiras, já vai informar tudo a respeito do jogo, mas também vai bater um papo aqui com o Wagner Mancini, treinador de futebol brasileiro e o primeiro a treinar Neymar no profissional do Peixe. Soler. Tudo bom, Mancini? Boa noite. Obrigado por nos atender aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. E, evidentemente, né, Mancini, o talento ele chama muito a atenção, então eu imagino que não foi difícil na hora que você viu esse meteoro que era o Neymar saindo das categorias de base, olhar e falar, bom, isso daí vai dar bom jogador. Mas como que foi também, Mancini, controlar a ansiedade do próprio Neymar, ele sabendo da qualidade, sabendo tudo que ele poderia mostrar dentro de campo, mas evidentemente, né, existe a mídia que alimenta e fala muito de um jogador muito jovem, existe a torcida que cria uma expectativa. Como que foi administrar também essa ansiedade, sabendo que você tinha um diamante raro na mão, mas que ainda era um adolescente, ainda era uma criança se transformando num adulto para jogar no futebol profissional? Boa noite, Soler. Olha, não foi fácil na época, né? Você estava fazendo uma pergunta, eu estava aqui relembrando. Eu fui criticado na época porque em alguns jogos eu tirei o Neymar. E no começo do Brasileiro, ele estreia no Campeonato Paulista, e no começo do Brasileiro, eu me lembro até que tem um jogo contra o Fluminense no Maracanã, que ele entra e faz logo uma jogada que resulta em gol, eu deixei o Neymar no banco. Por quê? Porque eu sabia que aquele início seria um início difícil para ele, porque embora ele tivesse muito talento, ele era um jovem de 17 anos. Então, em alguns momentos, até eu escutava dentro do Santos, pô, mas por que não deixa o menino de titular? E eu sabia que ele passaria por um processo de bons jogos, de oscilações, assim como qualquer jogador, e que quando ele tivesse a maturidade suficiente para encarar os adversários e para saber o que era uma dividida por cima, uma provocação e tudo mais, ele estivesse pronto para isso. Então, eu hoje vejo como fundamental aquele período onde ele entrou, jogou algumas partidas com o Ganso. Na época nós tínhamos outros jogadores jovens também, Madison, André, Alan Patrick, enfim. E ele, posterior, saiu do time, depois voltou até se fixar, né? Eu vejo como muito importante, analisando 15 anos após, mas é óbvio que todos nós sabíamos que ele era uma joia rara, que ele era um diamante, que ele daria não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro muito mais, e eu ainda acho que ele tem muito a dar ainda para a seleção brasileira, porque ele pode ser, não só no Santos, mas como na seleção brasileira também,
o complemento técnico de todos esses atletas que lá estão. Ele certamente vai chegar no Santos e vai contribuir para que outros atletas melhorem a sua performance. E na seleção brasileira, o idem. Ele também vai fazer com que os outros atletas tenham um complemento técnico, de maturidade, de equilíbrio emocional, para que realmente possa melhorar em todos os sentidos. Então, por isso que eu estou muito feliz com a volta do Neymar. Eu torci para dar certo, não só pelo fato da gente poder assistir grandes jogos, como também para a gente poder, de certa forma, avaliar tudo o que aconteceu na vida dele e saber em que nível ele está hoje. Ô Mancini, para fechar da minha parte, você foi o primeiro treinador logo no começo e agora no recomeço o treinador do Neymar será o Pedro Caixinha, português. E eu queria que você, e aí é uma questão não, porque o começo do Neymar é muito diferente do que é o Neymar agora, mas você é um treinador muito experiente. Fosse você nessa situação, a questão da grandeza do Neymar, a questão de que hoje o Neymar ele poderia até comprar o Santos, por exemplo. Qual que é o limite que você impõe a um jogador como esse neste retorno, do que ele pode mais do que os outros? Tem muita gente que vai para o Santos agora para poder jogar com o Neymar. Essa questão de vestiário, como que você acha que o treinador deve lidar nessas horas com uma super estrela voltando para o clube que o revelou, Mancini? Olha, essa não é uma pergunta fácil de ser respondida. Eu vou te falar um pouquinho de 2009, quando ele estava surgindo, e ele, naquele momento, ele não tinha nenhum tipo de privilégio, a não ser quando ele tinha que fazer qualquer tipo de gravação para o marketing do clube. Aí a gente abria a mão, por exemplo, dele chegar em cima da hora do treino e tudo mais. Mas hoje é uma situação diferente, né? É óbvio que se eu estivesse no clube, eu sentaria com ele previamente, antes de todo mundo, e ali a gente discutiria tudo, porque ele não pode, de maneira alguma, chegar no clube, embora ele seja tecnicamente, talvez emocionalmente superior a todos os atletas que lá estão, ter um comportamento contrário ao que eu pediria para todo o elenco. E ele sabe disso, porque ele passou por Barcelona, ele passou por PSG, agora mesmo na Arábia Saudita. Ele sabe, ele já frequenta a seleção brasileira há muito tempo, ele sabe o peso dele, ele sabe o quanto que ele impacta e ele sabe o quanto que ele tem que ser um exemplo para que todos os atletas possam render aquilo que todo mundo espera. Então eu não tenho dúvida que ele e o Caixinha é um treinador muito inteligente, eu tenho certeza que ele vai saber como lidar com tudo isso daí. Acho que na base da conversa tudo se resolve. E Mancini, a gente falou de vários fatores, né? De treinador, de temperamento, de ambiente do futebol brasileiro. Tendo tudo isso em vista, o que você conhece do Neymar, conhece do futebol brasileiro, vai dar certo? Vai dar certo, eu não tenho dúvida disso. Eu serei um torcedor à distância e quando eu estiver perto de algum jogo do Santos, com certeza eu vou lá assistir. Então eu sou um defensor da ideia do Santos, da volta do Neymar. Eu tenho certeza que vai dar certo, sim. Boa, é isso aí. E a torcida de todo mundo. Mancini, obrigado por atender a reportagem da Rádio Bandeirantes. Tá descansando, tá se preparando para 2025. Fala um pouco aí do seu planejamento para essa temporada, Mancini. Olha, você sabe que sempre que um treinador ele não está empregado, ele está de férias, né? Então eu estou de férias, tentando aproveitar a minha família, tive uma neta agora, então estou tentando de todas as formas, até pela distância que normalmente a gente fica, de poder saborear esse momento, mas quero, óbvio, logo voltar a trabalhar num bom lugar e poder dar sequência aí à minha carreira, né? Mas tudo no seu tempo, tudo com calma. Quando a gente fica de férias, a gente aproveita também para estudar um pouquinho, né? Então eu tenho estudado jogos, comportamentos táticos e tudo mais, para quando a gente for chamado já estar com tudo alinhado. Muito bom, muito bom. Mancini, um abraço, viu? Muito obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Obrigado a todos vocês, Paulo, Pedro, Gustavo, Bruno, aí, todos os ouvintes. Um abraço a todos.
Tá aí, Wagner Mancini, hein, conversando com a gente, abrindo aqui os donos da bola. É o assunto, né, Bruno Melhose? É o Bom assunto, demais, a gente né? vai falar do Palmeiras já já, mas o Neymar hoje tomando conta do noticiário. E que legal, assim, de alguma forma também o Santos, né, voltando aí esse noticiário, torcedor na expectativa, enfim. Espero que os próximos dias aí com relação ao retorno do Neymar sejam bons e que ele volte o mais rápido possível a atuar aqui nos gramados do Brasil, certo? Mais alguma questão a colocar a respeito do Neymar? Já tem a sua matéria especial aqui, Bruno. É isso.